Olá pessoal, essa é uma aula de introdução à óptica e à refração. Vamos abordar aqui alguns aspectos importantes, como unidades e notações. Vamos falar um pouco do olho esquemático, das ametropias e seu aspecto clínico, o cilindro positivo e o negativo, o efeito prismático, o teste do ocromo, o método do borramento e o cilindro cruzado de Jackson, na última parte, como métodos de refinamento da refração. A principal unidade de poder de uma lente e dos meios refrativos do olho é a dioptria. Ela é dada pela relação D é igual a 1 sobre F, onde F é a distância focal em metros. Por exemplo, para focar na distância de meio metro, necessitamos de uma lente de 2 dioptrias. Trabalhamos com quartos de unidade, 0,25, 0,5, 0,75 e uma dioptria esférica. As lentes ainda podem ser classificadas em positivas e negativas. As lentes negativas são as lentes divergentes, são usadas no tratamento da miopia. Já as lentes positivas são consideradas lentes convergentes e usadas no tratamento da hipermetropia. O olho esquemático. Trata-se de um modelo físico ou matemático que representa as bases ópticas de um olho real. Ele fornece uma base para estudos teóricos do olho, como instrumento óptico. Alguns aspectos encontrados no olho real são ignorados. Observe um olho esquemático com todas as suas notações e pontos cardeais. Ele traz, além dos pontos cardeais, medidas de comprimento axial. No canto inferior direito encontramos um olho reduzido, com menos pontos cardeais e trazendo também as medidas de comprimento axial do olho. Todo diagrama de refração contém os 6 pontos cardeais, como neste: 2 pontos nodais, 2 pontos focais e 2 pontos principais. Este é outro exemplo de olho reduzido, ou um olho esquemático de Bennett e Habet. Notem que ele contém os pontos cardeais. A seguir temos um olho esquemático hemétrope, com um foco na retina a partir do eixo visual. Trata-se de um olho 60 dioptrias de poder refrativo, com um comprimento axial considerado normal. Observem os pontos cardeais, os 2 pontos nodais, os 2 pontos principais e os 2 pontos focais. Nesse esquema, eu estou representando apenas 2 pontos, os pontos focais, quando passam através de uma lente convergente. Já neste outro exemplo, eu tenho o ponto focal quando ele passa através de uma lente divergente. O olho esquemático, quando comparado com o olho normal, o olho esquemático é uma aproximação do olho real. As suas superfícies são esféricas, o poder refrativo é constante. Já o olho real possui superfícies asféricas. O cristalino muda seu poder refrativo através da acomodação. Ametropias. A metropia é a condição refrativa do bulbo ocular que permite que os raios paralelos de luz formem uma imagem na retina mediante relaxamento da acomodação. A metropia é a condição refrativa do bulbo ocular que raios paralelos incidentes formam uma imagem na frente ou atrás da retina, quando a acomodação está relaxada. Existe uma variação do stato refrativo do olho com a idade. Ao nascimento, o bulbo ocular é relativamente curto, havendo de 2 a 3 dioptrias de hipermetropia. Em torno dos 5 a 7 anos, o olho tende a ser hemetrópico, quase sempre com algum astigmatismo. Após os 50 anos de idade, existe a tendência a desenvolver hipermetropia novamente, que aumenta gradualmente até o extremo da vida. E aos 80 anos, o olho tem os mesmos 2 a 3 dioptrias com as quais começou. Essa hipermetropia senil é devido à alteração no cristalino. É principalmente do tipo de índice. Alterações de curvatura também podem ter alguma influência nessa hipermetropia. O valor óptico de um olho hemétrope possui um sistema de 60 dioptrias, em que a córnea contribui com 40 dioptrias e o cristalino com 20. Existem variações que vão de 52 a 62 dioptrias. Os raios vindo do infinito vão se focar na retina. O ponto próximo pode ser calculado a partir da amplitude de acomodação dada. Por exemplo, dada uma amplitude de 10 dioptrias,
eu consigo calcular através da divisão de 100 pela amplitude de acomodação. O ponto próximo seria a 10 centímetros. Da mesma forma, um olho com 4 de amplitude de acomodação, eu teria um ponto próximo a 25 centímetros do olho. A seguir temos um slide de um olho esquemático mostrando a miopia. Os raios vindos através do eixo óptico vão se formar na frente da retina ou no vítreo, no olho com diâmetro antero-posterior normal. O sistema óptico do olho míope é muito poderoso para o seu comprimento axial. A imagem de um objeto distante na retina é composta pelos círculos de difusão formados pelos feixes divergentes, uma vez que os raios de luz, paralelos provenientes do infinito, são focados na frente da retina. O ponto mais distante do olho míope é um ponto finito na frente do olho. Portanto, um objeto próximo, situado no ponto distante, é focado sem nenhum esforço de acomodação. O ponto nodal em um olho míope está mais distante da retina. Portanto, a imagem formada será sensivelmente maior do que seria no olho emetrópico e no olho corrigido com óculos. As possíveis etiologias da miopia, você tem a miopia axial, devido ao comprimento axial do olho. A miopia de índice ocorre devido ao aumento da curvatura da córnea e do cristalino, ou de ambos. Posicional, diante de um deslocamento anterior do cristalino. Por excesso de acomodação, numa pseudomiopia. Por esclerose nuclear do cristalino. Ou congênita, simples ou desenvolvimental, patológica ou degenerativa e a miopia adquirida. Os processos naturais de crescimento do olho, associados a fatores genéticos, levarão a maior crescimento da retina, estiramento da esclera e aumento do crescimento axial do olho. Continuando, processos degenerativos farão parte, como a degeneração da coroide, degeneração da retina e a degeneração do vítreo, levando à miopia patológica. Podemos igualmente determinar o ponto próximo de um olho míope de menos 2 dioptrias com amplitude de acomodação de 5. Some a amplitude de acomodação mais a dioptria da miopia, 5 mais 2 igual a 7, dividindo 100 daquela relação anteriormente usada para o cálculo do ponto próximo no olho emétrope. 100 dividido por 7 vai dar 14 centímetros. Temos agora um olho hipermétrope no olho esquemático, com os raios vindos do infinito, passando pelo sistema óptico do olho e indo focar atrás da retina, num olho de amplitude antero-posterior de tamanho normal. Os tipos clínicos de hipermetropia, a forma simples é a mais comum. É o resultado de variações biológicas normais no desenvolvimento do bulbo ocular. A hipermetropia simples pode ser hereditária. A herança é geralmente dominante, mas pode ser irregular. Há dois tipos: a hipermetropia axial, onde o poder refrativo normal e curto comprimento axial. Hipermetropia de índice, córnea e cristalino são mais planos que o normal, o que reduz o poder refrativo do olho. Aproximadamente para cada 1 milímetro ocorre 6 dioptrias de hipermetropia. Podemos classificar a hipermetropia como total, aquela que se consegue medir através do exame sobre cicloplegia, tanto por ciclopentolato ou atropina. Existem duas formas: a latente, que é corrigida pelo tônus natural ciliar com pouco esforço, principalmente na infância, e a manifesta, é a porção restante da hipermetropia total que não é corrigida pelo tônus ciliar. Ainda de duas formas: a facultativa, que é corrigida com esforço acomodativo. Eu digo esforço porque essa vai causar sintomatologia ao contrário da latente. E a absoluta, que não pode ser corrigida pelo esforço acomodativo. Essas duas últimas formas irão gerar sintomas, entre eles a isotropia acomodativa, ou algumas heteroforias que se apresentam diante da presença de hipermetropia não corrigida. Agora temos um olho esquemático com a presença de um astigmatismo, onde você tem dois focos, um vertical e outro horizontal, passando por um sistema óptico normal, né, e um diâmetro antero-posterior do olho dentro da normalidade. Os astigmatismos podem ser classificados com a regra, onde o meridiano vertical é mais curto,
ou contra a regra, onde o meridiano horizontal é mais curvo. No primeiro, eu devo corrigir com um cilindro a 180, no segundo com um cilindro a 90. Ainda na classificação dos astigmatismos, eu tenho um tipo misto, onde um meridiano é hipermétrope e o outro é míope. Composto miópico, onde os dois meridianos estão focados à frente da retina. Composto hipermetrópico, onde os dois meridianos estão focados atrás da retina. Os tipos simples, onde um meridiano está focado e o outro está à frente da retina. E o tipo simples, onde um meridiano está focado e o outro atrás da retina. Veremos a seguir que os astigmatismos podem ser corrigidos com lentes negativas, cilindros negativos ou cilindros positivos. É possível transformar uma refração de cilindro negativo em cilindro positivo e vice-versa. Utilizando a cruz óptica, eu coloco o valor do esférico no eixo dado do cilindro, que é 180, nesse exemplo. Somo o esférico com o cilindro e coloco no eixo contrário, ou o eixo a 90. Mais um exemplo, aqui eu tenho uma refração onde o esférico é mais 4, e eu vou colocá-lo no eixo 60, o eixo já dado pela refração. Somo o esférico com o cilindro e vou encontrar menos 5, e coloco no eixo do principal mais 90, no caso 150. Regra geral para conversão para cilindro negativo, some os componentes esféricos e cilindro para obter o novo poder do esférico. Mude o sinal do cilindro, mantenha o mesmo poder do cilindro. Mude o eixo do cilindro em 90. Um exemplo, menos 1 com mais 5 a 180. O novo poder do esférico será menos 0,5, mudando o sinal do cilindro e subtraindo 90 do eixo do cilindro positivo. O resultado será menos 0,5 de esférico com menos 0,5 de cilindro a 90. As categorias de erros refrativos, eu tenho a miopia simples, com o mesmo poder dióptrico em todos os meridianos, astigmatismo miópico simples, miopia em meridiano e metropia em outro, astigmatismo miópico composto, miopia em todos os meridianos, mas com diferentes poderes. Hipermetropia simples, mesma quantidade de hipermetropia em todos os meridianos. Astigmatismo hipermetrópico simples, com hipermetropia no meridiano e metropia em outro. Astigmatismo hipermetrópico composto, onde eu tenho hipermetropia em todos os meridianos, mas com poderes diferentes. E ainda astigmatismo misto, miopia no meridiano e hipermetropia em outro. Miopia refrativa com poder maior do que 60 dioptrias num olho de tamanho normal. Miopia axial num olho de tamanho maior, mantendo o mesmo poder refrativo. Para cada milímetro de crescimento do olho, eu tenho menos 3 dioptrias esféricas de miopia. Hipermetropia refrativa com poder refrativo do olho menor do que 60 no olho de tamanho normal. E hipermetropia axial no olho de poder refrativo normal, mas com tamanho menor do que 22,6 milímetros. O equivalente esférico é o poder de uma lente esférica que coincide com o ciclo de menor confusão. O ciclo de menor confusão é o ponto médio entre dois pontos focais de uma lente esférico-cilíndrica. Este é o conoide de Stern. Observe os dois pontos, os dois focos meridional e o foco sagital, entre eles o ciclo de menor confusão. Observe nesse exemplo um astigmatismo com a regra, o meridiano vertical em foco, o meridiano horizontal em foco e o círculo de menor confusão. Neste astigmatismo contra a regra, o meridiano horizontal em foco, o meridiano vertical em foco e o círculo de menor confusão. O foco de um astigmatismo na regra se dá em linha horizontal, ao contrário da linha vertical de foco do astigmatismo contra a regra. Ambos podem ser corrigidos com cilindros positivos ou cilindro negativo, sendo que o mais comum no nosso meio é o cilindro negativo. Neste exemplo, o cilindro positivo atuando sobre a linha paralela ao seu eixo. Neste outro exemplo, o cilindro negativo atuando sobre a linha paralela ao seu eixo, focando na retina.
Para calcular o equivalente esférico, eu uso a soma do poder esférico com a metade do cilindro. Neste exemplo, mais 1 com menos 0,5 de cilindro a 180 vai dar 0,75. Metade do cilindro é 0,25, subtraindo da hipermetropia. No caso de uma miopia, eu somo os valores negativos. Então eu teria menos 1,25 nesse exemplo. Nesta parte da aula, eu não vou considerar os aspectos do exame esquiascópico. Nós vamos tratar basicamente do refino da refração, né? Testes que podem ajudar a refinar a sua refração. Então, uma vez que o paciente já foi refratado, eu preciso tratar de refinar essa refração por métodos subjetivos. Então, vamos falar um pouco do cilindro cruzado, do método borramento, do teste bicromático e o que devemos evitar, por exemplo, um efeito prismático, ou até mesmo induzir um efeito prismático caso eu queira tratar uma heterotropia. Aqui está um exemplo de refrator ou foróptero, no caso aí o foróptero da Bausch-Lomb, é o que vocês utilizam lá no ambulatório geral. É importantíssimo realizar, antes de colocar o paciente no foróptero, a medida da distância pupilar, né? A primeira conduta a ser realizada. Importante pré-ajuste no foróptero e na armação de prova. Dioptrias maiores de 4 dioptrias causam efeito prismático mais significativo e podem induzir forias ou diplopia durante o exame. Aqui eu tenho um método para medir a distância pupilar a partir do limbo, que é um ponto muito mais fácil de referenciar do que o reflexo pupilar centrado na córnea. É importante que o oftalmologista faça e tenha na sua receita a medida da distância pupilar, mesmo que o óptico venha fazer na sua loja. Vamos fazer aqui uma revisão breve do caminho do raio luminoso ao passar por um prisma, né? Esse caminho de um raio luminoso num prisma ocorre na direção da sua base. As lentes são formadas por prismas unidos pelo ápice, como no caso dessa lente negativa, uma lente para miopia, onde eu tenho dois prismas unidos pelo ápice, e aqui ao lado uma lente já polida, em que o centro é mais fino do que a periferia da lente. Neste exemplo, nós temos uma lente convergente, formada por dois prismas unidos pela base, né, ou lentes positivas. Ao lado, nós temos já uma lente polida, no seu aspecto encontrado no óculos, onde o seu centro é mais espesso e a periferia é mais fina. O problema é que elas não deixam de ser prismas, e o seu eixo óptico, onde os raios luminosos não mudam a direção, devem coincidir com o centro pupilar, né, com o eixo visual. Então, por isso que temos que ter esse cuidado de encontrar o centro óptico correto para evitar o chamado efeito prismático. Quando os eixos ópticos não coincidem, né, uma lente poderá sofrer um efeito de prisma induzido. Aqui no caso, o eixo passa exatamente no centro óptico das lentes. Aqui você tem um efeito prismático por deslocamento temporal. O primeiro prisma, né, forma um prisma de base nasal. O segundo forma um prisma de base temporal em diferentes lentes. A primeira é uma lente convergente e a segunda uma lente divergente. Agora eu tenho um exemplo de efeito prismático através do deslocamento nasal. Numa lente convergente, eu teria um prisma de base temporal. E numa lente divergente, eu teria um prisma de base nasal. Um outro exemplo que eu posso também ter um efeito prismático com deslocamento superior. No caso de uma lente convergente, eu vou ter um prisma de base inferior. No caso de uma lente divergente, eu tenho um prisma de base
superior. O mesmo raciocínio quando eu tenho um deslocamento inferior. Eu formo um prisma de base superior, como também forma um prisma de base inferior. Eu posso calcular o valor de uma descentração ou do prisma induzido por uma descentração. A relação onde delta é igual a LD, onde L é a distância a partir do centro óptico. D o poder da lente. Eu posso pedir para você calcular a descentração a partir de uma isotropia de 10 dioptrias numa lente de 5 dioptrias esféricas. Então eu quero saber o quanto que eu preciso descentrar para corrigir uma isotropia de 10 dioptrias prismáticas. Então, naquela relação, delta dividido por 5 é igual a 2 centímetros, é o que eu tenho que descentrar para corrigir um desvio de 10 dioptrias num paciente que tenha 5 de hipermetropia. Na prescrição eu escrevo descentrar medialmente para um prisma de base temporal de 10 dioptrias. Estudaremos agora os testes que podem ser realizados para melhorar ou refinar a nossa refração subjetiva. Um deles é o teste bicromático. Ele se baseia no princípio de aberração cromática. Nos hemétropes, a luz amarela está focalizada na retina, cerca de 570 nanômetros. A luz vermelha, 620 nanômetros, foca atrás da retina, levando a 24 dioptrias. A luz verde, 535 nanômetros, forma na frente da retina, formando 20 dioptrias. Para a realização do teste, eu preciso ter condições de projetar um grupo de optotipos e eles através de um filtro vermelho e verde. Isso você encontra em alguns projetores já prontos. O hipermetrópico hipercorrigido vê melhor no vermelho. Você deve reduzir a hipermetropia até que ele possa ver igual tanto no verde quanto no vermelho. Agora eu tenho um paciente míope, hipercorrigido vendo melhor o verde. Eu reduzo essa hipermetropia até que ele possa ver melhor ou igual nas duas cores. Na hipermetropia, veremos igual tanto o verde quanto o vermelho. Outro método é o método do borramento da imagem. Eu meço primeiro a acuidade visual do paciente e vou adicionando lentes positivas até reduzir a acuidade visual para 0,1. Depois eu faço a redução gradual das lentes positivas até obter a melhor acuidade visual sem o efeito da acomodação. É preciso lembrar que esse teste não substitui a refração com cicloplegia. Então, se eu desejar saber o quanto ele tem a mais de hipermetropia não vista pela refração subjetiva, eu preciso fazer a cicloplegia. Teste do cilindro cruzado. São funções do cilindro cruzado determinar a presença de astigmatismo e do seu eixo aproximado, localização exata do eixo, determinação da força do cilindro. E ele também pode ser usado para determinar o componente esférico de uma prescrição esferocilíndrica ou para determinar a adição numa presbiopia. Esse é o cilindro cruzado de uma caixa de prova. Tá? É diferente daquele que vocês têm lá no Foróptero, que já é acoplado. Esse é um cilindro cruzado de 0,5 dioptrias cilíndricas. Ele é formado por dois cilindros, sendo que um a 180 e o outro a 90. Temos aqui o diagrama de um cilindro cruzado. Seus eixos são eixos negativos e positivos, com o mesmo poder de cilindro. Um teste que eu posso realizar com o cilindro cruzado é determinar a presença ou não de astigmatismo. Basta eu posicionar inicialmente a posição de 90 graus no eixo e medir nesse eixo a presença ou não de astigmatismo, perguntando ao paciente se ele vê alguma diferença ao mudar do eixo positivo para o eixo negativo. Se ele não vê diferença ou tiver uma resposta igual, eu não teria então
cilindro nessas posições. A seguir, eu testo na diagonal, a 45 graus, perguntando ao paciente se tem alguma diferença. Se ele não vê a diferença, então ausência de astigmatismo nessas posições. Um resumo da sequência completa: resposta igual a 90, resposta igual a 45. Ausência de astigmatismo. Eu posso ter uma resposta igual a 90, mas diferente a 45, então eu teria um astigmatismo a 45 graus. Como também eu posso ter respostas diferentes tanto a 90 quanto a 135, e desta forma eu teria um cilindro entre 90 e 135 graus. Então eu posso também ter uma resposta diferente a 90 e igual a 135, então eu teria um astigmatismo a 90. Eu tenho aqui um resumo das condições possíveis: igual, igual, ausência, igual, diferente a 45, diferente, igual a 90, diferente, diferente, entre 90 e 135. Temos agora o cilindro cruzado acoplado ao foróptero. Observem que eu já tenho ali uma ideia do valor aproximado do cilindro que eu obtive na esquiascopia. Este eu devo colocar no foróptero ou no refrator, ao mesmo tempo posicionar o cilindro cruzado com o mesmo eixo, né, do astigmatismo que eu presumo. Fazendo as mudanças, ora negativo e ora positivo, eu pergunto ao paciente se ele vê alguma diferença. Caso ele veja alguma diferença, eu vou girar no sentido negativo. Por exemplo, melhor negativo na direção 85. Eu giro todo o conjunto para 85, inclusive o cilindro que está no foróptero. Repito se é melhor na direção 75, mantendo o deslocamento até 75, uma vez que ele considerou melhor. Repito mais uma vez, melhor na direção 85, então eu desloco para 80. E testo aqui a resposta igual em 80. O eixo do cilindro está encontrado. Agora vamos determinar o poder do astigmatismo. Resultado igual, você tem um eixo correto. Agora você vai alinhar com o eixo encontrado e fazer a mesma pergunta: qual que ele vê melhor, qual que ele vê. Se ele escolher o negativo, eu tenho que adicionar 0,25 ou 0,50 ao valor do cilindro. Se ele preferir positivo, eu tenho que retirar 0,5 ou 0,25, conforme o valor do cilindro cruzado, ao cilindro de 80. Uma outra função do cilindro cruzado agora é determinar a adição na presbiopia. Com um cilindro cruzado com o eixo a 90, colocado em ambos os olhos, forma-se um astigmatismo hipermetrópico composto com a linha focal anterior horizontal. Por conseguinte, as linhas horizontais do cartão de teste aparecerão mais nítidas. Basta acrescentar lentes esféricas positivas para deslocar o conoide para frente até se obter a igualdade das linhas, que estarão ligeiramente desfocadas na condição de astigmatismo misto simétrico. Alguns cartões de leitura apresentam na sua parte posterior essas três linhas na vertical cortadas por três linhas na horizontal. Eu coloco na distância de 40 centímetros, coloco um cilindro negativo a 90 em ambos os olhos, as linhas horizontais aparecerão nítidas. Eu vou acrescentar 0,25 até que elas fiquem nítidas as linhas verticais. Essa seria uma forma de refinar a adição na presbiopia. Outra função do cilindro cruzado seria para determinar o componente esférico de uma prescrição esferocilíndrica. Eu coloco o cilindro cruzado com o eixo do negativo em 90, desse modo forma-se um conoide com linha focal posterior vertical. Solicito ao paciente que observe o T de Taylor projetado no ecrã ou fixado na parede na distância do exame de longe.
Na hipermetropia, as linhas horizontais estarão mais nítidas. Acrescento lentes positivas para igualar. As linhas verticais estarão mais nítidas na hipercorreção da hipermetropia. Na miopia, as linhas verticais estarão mais nítidas. Eu acrescento lentes negativas até igualar. As horizontais estarão mais nítidas na hipercorreção da miopia. Este é o T de Taylor. Observe que a linha vertical está focada na retina, enquanto que a linha horizontal está desfocada. Neste outro exemplo, a linha horizontal está focada na retina, enquanto a linha vertical está desfocada. Pessoal, queria agradecer a atenção de todos. Gostaria de pedir qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se notarem alguma incoerência ou algum erro, é só me avisar. Eu tenho o maior cuidado de checar as referências e checar todos os slides, mas posso deixar passar alguma coisa. Não podemos ficar em dúvida, tá? Fico à disposição de todos. Obrigado. Um grande abraço.